ela tem o ferrão atrofiado, então ela não incomoda a gente. Ela vem de vez em quando, tem umas que são defensivas, elas se defendem quando a gente vai manejá-las, e elas vêm nos mordiscar. Mas não tem ferrão. Eu, Ziquita, você, o Natan, um garotinho, uma garotinha de 3, 4 anos pode trabalhar, manejar essas abelhas sem problema nenhum. Que legal. Cara, então, tem como colocar uma aguinha com açúcar para dar uma força para elas? eis aí a diferença entre a meliponicultura e a apicultura. O pessoal usa na meliponicultura essa alternativa também, mas eu sou contra. Eu não uso, eu não gosto, sabe? Zé, uma pergunta de leigo aí. Por que ocorre o enxame? Houve briga lá, uma confusão lá? Enxameação, não sei. Não se deram bem lá e houve uma confusão lá? Não, é aquilo que eu falei para você. A colmeia, o enxame, ela se desenvolve na colmeia a partir da rainha. Entendeu? As nossas abelhas, as abelhas nativas do Brasil, elas são... Mas ela é uma saqueadora. Ela rouba o que o outro produz. Ela vai lá e escolhe, fala, opa, essa colmeia aqui, ela tá mais fraca, tá meio fraquinha, coisa e tal, eu vou tomar o que ela tem ali. E dela vai todo lá o enxame acaba, ali. Vem o enxame, ela vai lá, faz a sondagem, lá marca, daí já chama o resto, vem ali, vai lá e... Fantástico. E essa Toma tudo, acaba. E são bravas na briga, elas? Elas expelem Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com o meu amigo Sérgio Henrique. Olá, galera! Começando mais um episódio, estou muito feliz com esse episódio hoje. 2 amigos estão aqui hoje para falar de coisa que eu gosto, assunto importante para você. O que você acha de saber um tipo de agronegócio bacana, socialmente aplaudido, ecologicamente correto e uma puta de uma terapia com viabilidade econômica. Hoje nós estamos aqui para falar de coisa top do agronegócio e saber um pouquinho da vida dos nossos convidados também. Esse é o episódio 51. Estamos aqui com o Natan de Moraes, que é meu parceiro, como sempre. Ele vai apresentar nossos convidados. Não deixa de se inscrever no nosso canal, dá aquele like, coloca o sininho para você, toda vez que a gente tiver conteúdo, apoia a gente lá. E também nos segue nas outras redes sociais, Rio Podcast. E é isso aí. Sérgio, eu gostaria de avisar aqui que caso as pessoas que quiserem patrocinar aqui o Rio Podcast, está aberto. Meu contato tá aqui na descrição. É só você mandar um WhatsApp lá pra mim que a gente pode conversar aqui e podemos bolar um negócio bem legal aí pra vocês. Pra gente ter, um exemplo, parceiro de patrocinadores, a gente precisa acreditar em você, precisa confiar na tua marca, precisa conhecer o teu trabalho. Nós não vamos fazer propaganda aqui pra qualquer pessoa que não tem credibilidade. É um negócio sério, sério. A gente quer conhecer o teu produto, saber qual que é a tua missão. O que você quer alcançar com o teu mercado? Aí a gente vai abrir as portas aqui até mesmo, porque hoje nossos patrocinadores são pessoas muito próximas a nós e é isso aí. É uma lista bem... Vamos lá? Você quer fazer a apresentação dos nossos convidados? Posso apresentar aqui? Galera, vocês já viram essa carinha aqui, mas Van está aqui de novo nos estúdios Real, galera. Muito mais magrão. Bodybuilder. Eu apresento aqui pra vocês nada mais, nada menos que ele, o grande, o Ziquita. Opa! Ziquita novamente aqui, né, Ziquita? Dá uma boa noite, pessoal, Ziquita. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui novamente. E hoje, mais como convidado, que diretamente participando desse bate-papo, né? Juntamente com meu amigo Zé Mário, que é o mestre das abelhas. Então, hoje eu sinto mais como convidado. Mas você é o convidado do convidado. Quando eu falei pro Zé, que agora o Natan tem que apresentar ele, né? Sim, vou ter que apresentar, não pode falar assim, né? Eu vou apresentar aqui nada mais, nada menos que Zé Mário. Mestre! Olá, tudo bem, Natan? Tudo bem, Sérgio? Tudo bom? Seja bem-vindo, Zé. Obrigado pela oportunidade. Cara, eu tinha um sonho muito grande de trazer um especialista nesse segmento, que é meliponicultura, né? E a apicultura também, vamos falar que são 2 categorias distintas, mas são parecidas. E Deus me apresentou hoje uma publicação do Ziquita nas redes sociais. Quando ele falou de você lá, cara, eu falei, não, se o Ziquita deu atestado, que falou que o Zé Mário entende, eu falei, não, tem coisa boa pra frente. Uma ressalva, você falou especialista.
Eu não sou especialista, eu sou um sentimentalista. Olha! Eu trabalho com as abelhas sem ferrão por paixão, por hobby, entendeu? Que bacana, Então eu não Zé. sou especialista, eu sou amador. Humildemente. Você já viu como que vai ser o nível aqui desse podcast. né, Humildemente eu sou um amador, mas quando a gente ama, a gente consegue conquistar resultados muito, muito grandes. Até mesmo porque você passa, viu, Zé? E já passou, e vai passar mais, por experiências que pessoas não passaram por aí. Certamente. Até porque esse tipo de... Como é que seria o tipo de cultivo? Não sei se seria tipo de agronegócio. Como é que seria o termo usado? Mas assim, o que você passou aqui, o que você passou lá no campo, pode ser que outra pessoa já estudou, mas lá onde ele passou não era a mesma coisa. O próprio nome já diz, né? É uma cultura, meliponicultura. Entendeu? Então, você falou em apicultura. Por exemplo, nós fazemos questão de distinguir uma coisa da outra. Uhum. A apicultura é a cultura que trabalha com a abelha com ferrão. A abelha que tem ferrão, que a denominação correta é Apis mellifera, a abelha com ferrão. E nós trabalhamos com a meliponicultura. A meliponicultura trabalha com a abelha nativa do Brasil, que é a abelha sem ferrão. Ela tem o ferrão atrofiado, então ela não incomoda a gente. Ela vem de vez em quando, tem umas que são defensivas, elas se defendem quando a gente vai manejá-las, e elas vêm nos mordiscar, mas não tem ferrão. Eu, Ziquita, você, o Natan, um garotinho, uma garotinha de 3, 4 anos pode trabalhar, manejar essas abelhas sem problema nenhum. Que legal. Cara, eu tô muito feliz, assim, cara, por ter a tua presença aqui, viu? Como amador. Mas não amador em todo sentido. Amador como amador e amador como amar também, né? É verdade. Esse tipo de cultura. E tem muita coisa boa, sabe, Zé? Porque eu, como um simples ser humano, uma pessoa que amo também a natureza, gosto de ver as coisas tudo no seu equilíbrio, sinto falta, às vezes, de mais pessoas assim com esse tipo de cultura e sei do potencial que isso tem, tanto econômico e quanto ambiental para a nossa região. Eu acho que depois que a gente teve vamos falar assim, esse tipo de abertura de muitas fazendas, de antigamente, que era tudo mato, e o pessoal foi abrindo pasto e foi abrindo lavoura, as abelhas em si, elas deram uma fracassada, deram uma perdida no seu espaço, né? E talvez esse incentivo, né, Zequita? Com certeza. Ele é um tipo de incentivo que vai abrir os olhos de muita gente, e essa é a intenção, viu, Zé? Inclusive, esse programa vai ser passado também pro pessoal do canal da Imobiliária Baiti, com o maior prazer do mundo, um público muito interessado em vir para cá, para nossa região, querendo soluções ambientais, como equilíbrio, e também uma viabilidade econômica. E eu queria chegar nesse assunto aí. O que você acha aqui desse papo, dessa estratégia? Bem legal. Acho que uma coisa que chamou bastante atenção que o Zé Mário comentou é, acima de tudo, a paixão. Eu vejo no Zé Mário e no amigo meu que eu tenho na região metropolitana de Curitiba, que é o Rogério Alves Pires, também está acompanhando nosso bate-papo. Em primeiro lugar, a paixão. Como eles se dedicam a isso, cara, sabe? Eu frequento a casa do Zé, se você vê lá a oficina dele, o preparo das colmeias, tudo certinho, tudo na medida, como que é feito. Então, assim, em primeiro lugar, vem a paixão por mexer com essa categoria de abelha. Então, acho assim que um cara que está aposentado, que está retornando para o interior e que não tem uma atividade, que de repente tem esse místico que a abelha tem ferrão, que a abelha vai prejudicar o animal, vai prejudicar isso, acho que isso é um caminho. E sem falar na terapia, né? Terapia. Pô, cara. Você comentou um negócio muito importante, né? Que é esse tipo de atividade, eu acho que seria mais voltada para aquela atividade assim do aposentado. Exato. Que vai chegar agora que, vamos pensar assim, o cenário ideal, né? Comprou o sítio logo, Sérgio. O que eu vou fazer, Sérgio? Vai lá, vai mexer com meliponicultura. Meliponicultura, né? Meliponicultura. E me diga, seu Zé Mário, o que envolve fisicamente, assim, o que traz desgaste para a pessoa que está fazendo esse tipo de cultura? Pelo contrário, o ser humano, ele naturalmente necessita de atividade física, né? E o Zequita colocou, você também colocou, Natan, que no caso da aposentadoria, né?
A pessoa trabalha uma vida inteira, coisa e tal. Geralmente o ofício é sedentário, né? Geralmente é sedentário. Aí a necessidade de uma atividade física. E a meliponicultura, ela exige atividade física. Que legal! Para você preparar as iscas, né? Que nós usamos ninhos isca para capturar as abelhas no mato. Você vai praticar uma atividade física. É uma terapia, conforme você disse, Sérgio. Vai praticar terapia, né? O hobby. Você vai, por exemplo, no meu caso, eu tenho a minha oficina, como disse o Ziquita, eu vou lá usinar a madeira, né? Serrar, preparar na medida certa para montar as colmeias. É uma atividade física, né? Então você está fazendo uma terapia, depois você vai para o mato, para a natureza. Eu sou natureba desde moleque. Você contempla todas as árvores, plantas, animais. Para você capturar as abelhas, você tem que ir lá no habitat delas, né? Lá no mato, procurar, para ver se tem, se não tem abelha, né? Uma dúvida rapidinho aqui. Não, pode falar. Posso falar? Como que você consegue visualizar ali na natureza que ali existe uma presença de abelhas? Então, eu estava comentando com o Ziquita agora há pouco, a nossa região aqui, na nossa época na minha época de adolescência, juventude, era muito mato. Na época da adolescência do Ziquita também, ele está aqui, pode né, confirmar. Era mato. Onde você olhava era mato. Essa Serra da Iracema, aqui, você olhando do lado... Tudo mato. Norte, sul, leste, no oeste, né, de Boiti, era mato. Mata. Põe lá o microfone do seu Zé Zé. Onde não era mato... Põe mais um pouquinho para frente lá. Onde não era mato, era café. Aí, isso. Café é mato também. É mato, né? porque tem flores também, tem florada. Hoje não, hoje para onde você olha, só vê pasto, onde não é pasto é monocultura, é soja. E a soja implica em uso de defensivo, né? Agrotóxico. Isso é prejudicial à abelha. O desmatamento e a utilização do agrotóxico, né? E se bem que hoje o pessoal começa a desenvolver culturas também, né, orgânicas, sem o uso do agrotóxico defensivo, né? Eles preparam lá os defensivos naturais para usar na lavoura deles. Mas a nossa abelha necessita do mato. E no mato é o seguinte, vamos falar da mais comum que nós trabalhamos com ela, que é a jataí. A jataí, eu tenho um amigo que é lá de Novo Horizonte, estado de São Paulo. Você fez uma pergunta agora há pouco para mim, como que eu iniciei a atividade. Eu vou citar esse cara. Chama Ayrton Fontana. Ele diz que se você armar uma isca para abelha lá na lua, pega a jataí. Isso é coisa dele. Esse camarada é demais. Esse é especialista. Entendeu? Porque ele deve ter lá, sei lá, eu ainda não fiz uma visita para ele, mas pretendo fazer. Ele deve ter, entre apes e não apes, e as nossas nativas, ele deve ter lá umas 3.000 colmeias. Nossa. Meu Deus do É céu. Ele explora essa cultura, sabe? Ele explora essa cultura. E ele é um expert no assunto mesmo, entendeu? O camarada sai fazer palestra por esse mundão afora aí sobre as abelhas e eu aprendi muito com ele. Via internet. A internet Legal. hoje, a internet Legal. hoje possibilitou muitas coisas. né? Muita coisa. Ecologicamente falando, aos olhos dos especialistas, esse tipo de iniciativa é positiva para o meio ambiente local? Muito positivo. Sem abelha, sem alimento, né? Mas a questão assim, por exemplo, você tem que capturar uma colmeia. Quando você captura ela, você tira ela talvez de um outro lugar para trazer ali, ou você multiplica as abelhas locais? Então, assim, existe uma legislação sobre a prática da meliponicultura. Você tem que ter um mínimo de colmeias para não precisar ser cadastrado no IBAMA ou na secretaria específica aqui do Estado. Eles estipulam um número mínimo de 39. Então, 40 colmeias para você
trabalhar com a meliponicultura e não precisar cadastrar, não precisar do cadastro. Até 40. Até 40. Passou Mais de de 40? 40, você tem que cadastrar. Porque eles consideram que acima de 40 colmeias você está explorando comercialmente a atividade. Né? E que não é o meu caso, né? Não é o meu caso e nem de quem é parceiro meu Nessa jornada. E assim, a gente precisa preparar respondendo a sua pergunta, Nata, precisa preparar um atrativo. Esse atrativo é preparado com o material das abelhas, com a cera, com a própolis, né? E a gente prepara a loção atrativa, põe no ninho isca e arma lá, instala lá no mato. Se tiver abelha, vai pegar. Se não tiver, não vai pegar. Né? Quanto tempo demora em média, Zé, para conseguir pegar uma abelha? O mínimo e o máximo? Onde há ocorrência, uma boa ocorrência de abelhas, você arma, às vezes pega, no dia que você arma, você já pega. No período de enxameação delas. Mas geralmente 1 semana, 2, tem lugar que demora, às vezes nem pega, né? E tem um horário do dia? Por exemplo... A atividade das abelhas é assim, a jataí, demora um pouquinho mais para sair trabalhar, para sair campear. A jataí é entre 8h30 e 9 horas, né? 9 horas até as 4 da tarde, a atividade dela. E o raio de ação da jataí é de 1.000 metros, de 800 a 1.000 metros. Ela não ultrapassa esse limite. Então, a ocorrência dela fica dentro desse raio de ação. Né? Se você acertar o local de ocorrência, ela se instala. 1 semana você armou a isca ali, 1 semana tem abelha. Só que você tem um prazo para retirar a isca de lá depois. Porque eu já estou adiantando também. Claro, é bom a gente saber. Depois que você coloca a isca, depois de uns dias você tem que tirar. Não, você coloca a isca lá e espera que capture, né? Que um enxame se instale na isca. Aí você tem que aguardar de 40 a 60 dias para retirar de lá. Por quê? Como é que funciona? A enxameação ocorre quando a população da colmeia natural se expande. Aí ela expulsa, nasce uma princesa ali, ela pega e expulsa parte do enxame, parte do enxame sai procurar um local, acha, e como é que vai ser o trabalho de estruturação daquela nova colmeia? Ela vai buscar material lá da colmeia mãe, da onde ela saiu. Dá para se multiplicar, seria isso? Isso, bem assim mesmo. Aí ela começa a levar o material da colmeia mãe para a nova morada dela. Aí depois que ela terminou a estrutura lá, coisa e tal, ela volta para o enxame, avisa a princesa. Que a princesa tem casa. A princesa vai lá ver se está do jeito dela, do gosto dela. Gostou, ficou. Aí tem um período lá para que ela faça o voo nupcial, que a gente calcula mais ou menos, estima aí que seja de 1 semana, 10 dias. Né? Ela faz o voo nupcial, os zangões das colmeias próximas estão ali à espera do voo nupcial. Ela vai ser fecundada por apenas um desses zangões. Uma única vez? E uma vez fecundada, ela, de princesa virgem, ela se transforma numa rainha fisiogástrica, que vai iniciar a postura para criar a população da colmeia. Para sempre? Fantástico, hein? Fantástico. E essa rainha, ela vai durar, no caso das abelhas nativas, né, sem ferrão, das nossas abelhas aqui, ela vai durar de 1 a 3, no máximo vai chegar a 4 anos uma rainha dessa. Mas é bastante, né? Para um inseto? É. Bastante. Uma mosca deve durar, sei lá, 30 dias? Uma abelha comum, uma operária, um zangão ali, dura, em média, 50 dias. Nossa. O ciclo de vida dele é 50 dias. A natureza é fantástica, né? Na hora de escolher o espaço, Zé,
Quais são as Aí características que muito você me disse? importante, assim, não pode ser a sol aberto, entendeu? Tem que ser dentro do mato. Não totalmente dentro. Por exemplo, o sol da manhã, da parte da manhã, é necessário para elas também. Elas precisam do sol. Mas o sol da tarde já não é bom. Então, no lugar que você pegue a borda da mata, né? A borda da mata, que não seja muito para dentro, no interior da mata. 5, 10 metros para dentro, às vezes. Isso. Pega Entendeu? um pouco de sol, mas de manhã. À tarde o sol tarde, vira. sombra, né? Dentro do mato não dá para pôr. Não, dentro do mato é ruim porque vai atrapalhar no trânsito delas, né? No voo delas. Elas têm que ter o espaço livre, né? Para buscar, para voar. Pra voar. E também outro detalhe, alimento. Por exemplo, o pessoal fala, dá para criar na área urbana. Dá, a abelha dá para a gente criar na área urbana, ela não incomoda ninguém, né? Uhum. O único incômodo vai ser na época da enxameação, que daí faz aquele movimento todo, assusta o pessoal, mas é só susto, né? Mas e o alimento? Você tem que se instalar a colmeia dela num lugar onde ela possa alcançar alimento. Árvore, flor, a gente chama de pasto melífero, né? Então, Tem como colocar uma aguinha com açúcar para dar uma força para elas? eis aí a diferença entre a meliponicultura e a apicultura. O pessoal usa na meliponicultura essa alternativa também, mas eu sou contra. Eu não uso, eu não gosto, sabe? Porque assim, a gente ouve hoje falar muito em mel puro, mel orgânico. A partir do momento que você prepara um xarope, na falta de alimento natural para ela, você prepara um xarope de água e açúcar, que é o que o pessoal usa, o mel já não é puro mais. Sabia disso, não? Deixou de ser orgânico, né? Deixou de ser o mel orgânico, o mel puro. Porque você vai colocar o açúcar, que é industrializado, é processado, passa por um processo industrial, na água, entendeu? Geralmente, o pessoal aqui do centro, a água clorificada. Bem isso. Né? Então, o mel deixou de ser mel puro. O pessoal usa na meliponicultura também, com as nossas abelhinhas, mas eu particularmente não uso. A gente usa a colmeia, nós chamamos de caixa racional, né? Que é a modelo INPA. Modelo INPA porque foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisa Agrária lá, né? É um modelo padrão. Tem um formato tanto por tanto. Para qualquer tipo das nossas abelhas, das abelhas nativas. Tem um ninho, um sobreninho e as melgueiras. Dependendo do tipo de abelha, da espécie de abelha, você vai usar 1, 2, 3, 4 melgueiras. Eu, no caso, para jataí, eu uso 2 melgueiras. Na época de retirar o mel da colheita de mel, eu tiro uma melgueira e deixo a outra para elas. Para não ficar sem alimento. Então eu não vou precisar adicionar o xarope. Até porque você não vive disso, né, Zé? Justamente. Aí onde entra a paixão que eu falo, né? Você quer tratar bem os bichinhos, você quer ajudar a cadeia produtiva, mas extrair um pouquinho de mel para você também ter, oferecer para um compadre ou outro. Você tem o geleia real, tem o própolis. A geleia real já é da apicultura também. Da apicultura. É apicultura. Porque a qualidade e o nível desse mel, ele é diferenciado. Por isso que eu postei aquele hoje. É um mel hoje que chega a custar 10 vezes a mais do que o mel normal. Até mesmo porque eu, particularmente, não conheço quase o mel de jataí, cara, porque é muito raro, né? A gente não sabe nem a quantidade produtiva de um... Porque a gente sabe que numa apicultura normal, o cara produz 15 quilos, 20 quilos numa tirada. Agora, na jataí, você não consegue uma abelhinha daquele tamanho, quanto que ela consegue produzir? Tem colmeia de abelha apis que produz até 80 quilos de mel. Imagina. Caramba. As nossas, a mais produtiva, por exemplo, que é da espécie trigona, né, que para nós aqui, que é a mandaguari ou a tubuna, ela produz 3 litros no ano. Nossa, muito pouco, né? A jataí, o máximo dela, numa colmeia bem forte, é 1 litro. Por isso que é o preço também. Entendeu?
Então, por isso, cara... Tem própolis de Jataí? Tem própolis de Jataí. Toda abelha produz a própolis. E o própolis do Jataí é diferente dos outros? Não, é igual, é mesmo. O método, o processo de extração da própolis é o mesmo, tanto para apis como para nativa, né? Ô Zé, questão de florada, que é muito importante para pessoa que entende isso aí. Na nossa região, quais as floradas que você, como experiência que você tem, que são condizentes com uma produção legal aqui? Então, aqui, no geral, não é só aqui na nossa região, não. As abelhas gostam muito do açapeixe, entendeu? Do capixingui, da própria sibipuruna, que nós temos aqui na área urbana, elas também gostam. Alecrim do campo? Alecrim do campo, daí é para produção da própolis verde, né? E o eucalipto? Contribui com a florada? Eucalipto bastante, elas também procuram muito eucalipto. A fruta do sabiá, né? No caso das nossas abelhas, elas gostam muito. Tem a astrapeia também, né? Que é árvore ornamental. Tem várias. Tipo, eu não sou muito chegado nesse negócio de identificação de árvores, sabe? Uhum. Mas mais comumente que o pessoal usa mesmo é o fruto do sabiá, que eu penso que, por exemplo, você planta, ele já está se desenvolvendo, com um ano já está produzindo flor, né, e frutos, que é o fruto do sabiá, o manjericão, né? Uhum. O alecrim do campo, conforme você falou. Só que o alecrim do campo, o pessoal que trabalha com o gado, no caso, com a agropecuária, eles consideram como praga no pasto. Entendeu? E diz que é até remédio, né, o alecrim do campo? É remédio. A gente não sabe se ele passa algum tipo de princípio ativo ali pro mel que é da florada dele, mas pode ser que sim, né? Tá, lógico, passa sim. Ô Zé, para quem está nos assistindo, de repente pessoas que estão começando a vida, ou pessoas que estão querendo partir para esse segmento, um exemplo assim, você acredita que uma propriedade pequena, vamos falar um alqueire, uma quarta, 30 mil metros hoje, se a pessoa preparar bem, se a pessoa plantar no pasto, ali nos espaços dela, o máximo de árvores possível, ela consegue sobreviver da meliponicultura ali? Consegue, tranquilamente consegue. Se ele procurar o pasto melífero adequado para plantar ali, para formar o pasto para elas, tranquilo. Tem que ter água também, né? Isso não pode faltar água. Água de açude ou água de rio? Não, água de rio é melhor, né? Natural, né? Água de rio, água de nascente, né? Distanciamento de um para o outro. Das caixas. Assim, no caso, nós temos um problema só com a jataí. A jataí, ela é muito territorialista. Se você pôr tanto da própria espécie, uma próxima da outra, vai dar guerra. E se pôr com outro tipo de abelha também perto, vai dar guerra do mesmo jeito. Que coisa. Então, pô, a orientação é que você coloque no mínimo a 3 metros de distância uma colmeia. Mas até perto, né, Zé? É perto. Mesmo assim ainda dá quebra-pau, sabe? Porque a bichinha ela é valente. E como que seria uma briga entre colmeias? Tipo, só fica uma nuvem ali? Bem isso. Tipo assim, esse dia atrás, estava comentando com o Ziquita lá agora há pouco, um colega me ligou e passou um vídeo das colmeias de jataí dele brigando. O que eu faço, Mário? Eu nunca vi isso. Uhum. Né? E agora é época de inverno, não é época de enxameação, e esse alvoroço todo aqui passou o vídeo, me mandou o vídeo. Eu abri o vídeo, no beiral da casa, uma caixa de jataí do lado da outra. Tinha 5 colmeias de jataí, uma do lado da outra. Eu falei, rapaz, aí não tem como, né? Aí vai sem dar chance. pau. Rapaz. Ô Zé, e onde estão suas fontes? Onde você bebe água? Onde você aprende? Quem que é o dono das suas fontes aí, ou experiência de vida? Então, rapaz, nós temos inclusive é falecido já, a gente chama de Paulo Nogueira. Paulo Nogueira a gente diz que é o pai da meliponicultura.
Eu, por exemplo, a primeira edição, né, de livro sobre a questão foi um livro dele que eu aprendi. Aí depois nós temos um outro especialista que chama Davi Aidar. Entendeu? Esse camarada, mas ele é especializado na mandaçaia. Ele gosta da mandaçaia. Já ouvi falar muito dessa mandaçaia. Para mim, a abelha é a mais bonita que tem. Ela é preta com amarelo, né? Isso. E essas são as fontes. E daí o pessoal que já pratica a meliponicultura há mais tempo, né? No Tem caso grupos? do Ayrton, que... Tem grupo de WhatsApp, grupo nas redes sociais? No WhatsApp não, que eu falar para você, grupo de WhatsApp é duro, né? É muita confusão? Muito... No Facebook, né? A gente tem os grupos, a gente participa, troca ideia, né? Mas é por aí, a fonte é aí. Falando de viabilidade econômica, Zé, tem tanta coisa que eu queria perguntar pra você, daqui a pouco eu deixo vocês falar um pouco. Eu tô ficando aqui de escanteio, que eu e o Ziquita, daqui a pouco nós não estamos mais. É vivendo e aprendendo. Eu tô assim, tô animado. São N alternativas, viu? Então. N alternativas. É porque eu queria saber o seguinte, porque a gente sabe que a nossa região aqui, em relação ao Brasil, em geral, o nosso mel aqui é mais barato. Nós temos uma capacidade produtiva muito grande, né? O Ziquita acompanha no campo todo dia. Sim. A gente sabe que tem muito pouco produtor por uma demanda alta. Sim. Acho que nós temos capacidade de produzir muito mais mel, até mesmo porque nós estamos numa região de colinas. Então, como o maquinário é até um pouco mais difícil, se a gente implantar isso aí, quem sabe a gente vira uma região disso aí. Por isso que meu sonho é trazer muita gente para trabalhar com isso. Mas a gente sabe que o mel aqui, por exemplo, acho que o quilo do mel normal, desse convencional de apicultores, que seria com ferrão, a gente encontra aí o quilo aí até 20, 25 reais. 30, 40, então vai depender do lugar. Média, né? Nessa média. De 20 a 40. Melhorado agora o quilo, acho que está 50 reais. Graças a Deus, né? Que bom pro produtor, né? Mas agora eu queria saber, assim, da meliponicultura, que são abelhas nativas, tem diferença de preço? Tem bastante. Muito. O mel vamos partir do mais comum, que é a jataí, né? A gente fala litro daí, não é quilo, né? É 150 reais o litro. Hoje já tem gente vendendo a 220 reais o litro. Caramba. Entendeu? E das outras, da mandaçaia, das outras que você tem? Porque é na mesma escala de preço, entendeu? É na mesma escala e na Porque, mesma assim, qualidade? Porque essa oscilação para cima do preço, né, ultimamente, é que esses chefes de cozinha, de restaurante, começaram a introduzir o mel, né, no tempero das comidas deles lá, essas comidas de degustação, coisa e tal. Aí começaram, e eles fazem, eles divulgam, eles propagam, né, a ideia. E a mandaçaia é considerado... Exótico, um negócio diferente? Não, é considerado o carro-chefe ali dos meles, né, da gastronomia. Aquela que enrola no cabelo, como é que é o nome dela? Que enrola no cabelo, todas elas enrolam. Mas aquela pretinha é muito comum, que você vê em todo Essa lugar. é Arapuá. 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 Ela é boa para meliponicultura? Não, Arapuá não. A Arapuá, o pessoal chama também de abelha cachorra, né? A Arapuá não... Para começar, a colmeia dela é arbórea, né? Ela, lá na árvore, lá nas forquilhas da árvore, lá no alto, coisa e tal, lá um morundunzão assim, né? Parece um tatu pendurado na E elas, o hábito alimentar delas também diferente. Não é higiênico, né? Elas coletam fezes de animais, entendeu? E animal morto, coisa e tal, elas vão lá coletar. Então... Sobre a alimentação das abelhas da Jataí, assim, são todas o que plantas, flores, frutos. Elas só se alimentam disso. Só disso. E, assim, ela gosta também vamos pensar assim, até onde eu entendo, flor é o ideal, ou não? A flor é a fonte de alimentação delas, né? É a principal. Ela vai na flor para coletar o pólen, para produção do mel. Aliás, o néctar para produção do mel e o pólen para alimentação da rainha, que é o produto energético, no caso, né? Para a rainha, se não tiver o pólen, não tem postura da rainha. Entendi. E você em volta das caixas tem que ter flor?
disponível? Não necessariamente. Se tiver, melhor, né? Mas não necessariamente. Porque elas saem, a gente chama as campeiras, elas saem campear, né? Buscar o alimento. É aquilo que eu falei, na Mandaçaia, pô, o raio de ação da jataí é de 1.000 metros, né? 1 quilômetro no caso. Né? O raio de ação da Mandaçaia são 3.000 metros. Então, por exemplo, se ela não acha alimento perto, ela vai Até achar. onde procurar, vai onde tiver, né? Ah, tá. Então daí, no caso, não tem a necessidade de... Vamos pensar assim, no caso da Mandaçaia, você não precisa, tipo, meio que tratar ela. Não, você não precisa... Não, precisa, né? Não tem... Porque, assim, o pessoal usa... A gente estava falando aquela hora sobre do critério da alimentação artificial, né? Que é o uso do xarope. O pessoal da apicultura, eles usam farelo de soja, querera de milho, né? Tem um suplemento lá, que eu não sei o nome, porque eu não trabalho com essa cultura, né? Mas eles usam isso, misturam, fazem uma pasta lá, entendeu? Um pacotão de pasta lá e põem lá para as abelhas. Isso vira alimento para elas. Virou alimento dela na época do inverno que eles fazem isso, né? E nós também, com as nossas abelhas nativas, nós, na época do inverno, a gente dá uma complementada na alimentação. No meu caso, Você sempre tem uma reserva. quando eu vou fazer a transferência dos ninhos isca para a colmeia, há uma sobra, que não entendeu? Porque você vai mexer, vai tirar, você vai cortar os potes de mel que está na isca, vai escorrer, então eu vou coletando, armazenando aquilo ali, eu vou guardando. Aí quando chega no inverno, as iscas que eu transferi, os enxames que eu transferi para as colmeias estão fracos de alimento, eu pego aquele alimento que já era dela e ponho lá para ela. Ah, repõe uma falta de alimentação que ela precisaria. Mas o que eu acho bastante interessante nesse mundo das abelhas, e que acaba entrando um pouco do meu ramo do agro, é a polinização. É top. Porque não tem... Ela vai lá buscar comida, mas a partir do momento que ela vai buscar essa comida, ela faz o efeito da polinização, que é onde necessita do agro. Seja do milho, da cultura do milho, Fruticultura. tudo. Precisa ocorrer essa A polinização. manutenção do ecossistema depende da abelha. Depende das abelhas. Depende da abelha. Então, eu sei que você ia falar, eu tirei tua... Não, mas é isso aí mesmo, quero saber. Então, no caso, você ter um milho de melhor qualidade, para você ter uma lavoura de melhor qualidade, é bom você ter ali pelo menos umas 3 caixas de... Vai depender do espaço, né, que você tem, Então, né? Não, vou pensar no meu sítio lá. No Lá sítio. tem que ter bastante. Você Lá- tem 5 alqueires e meio, cara. Você tem Eu não muita tenho, terra. eu não sei Você tem que ter umas 150 Mas- caixas de abelha pra fazer cosquinha lá. Ah, entendi. Mas é uma coisa que a gente não percebe, né? Mas ela, independente de ter... O Zé pode falar mais isso do que eu. De ter abelha ou não, ela já faz esse trabalho pra gente. Lá naquele isso a matão impor- lá do rio que você tem lá, você tem que fazer caixa de abelha em tudo aquela beirada lá. Por isso, Aí vai ajudar. por isso a importância dela no meio nosso. Não tem como. O Natan tá produzindo maracujá. Olha que legal. Tá produzindo 1001 coisa lá, sabe? Até depende da tomate. polinização melancia. da mamangava, né? O maracujá. Sim. Mamangava. Mamangava. Mas entre outros, tem maracujá, vai ter tomate, vai ter pepino, vai ter um monte de coisa lá, né? Vai ter... Agora o pai vai plantar morango. Vai ter morango agora também e Que melancia. legal. Melancia Que legal. também. Mas E vai ajudar na questão financeira Sim. e ecossistema. morango a céu aberto ou na estufa? Céu aberto. Céu aberto aí sim. Bom. E Olha o... o professor aí pra ajudar você. Sim. Humildemente falando. Mas agora falando da mangava. Qual que é o processo da mamangava ou mangava? É mangava, mangão, mamangava. Ah, né? entendi. Mangava. A mangava faz a polinização junto, parecido com a abelha? Especificamente do maracujá. Ela, tá. ela é especialista Porque- em maracujá. É, porque a mamangava é uma abelha grande, né? Nós chamamos de bombos, a mamangava. A bombos, ela é grande. Então, ela alcança o reprodutor da flor ali, do maracujá, né? A jataí, a tubuna, essas abelhas menores, elas não alcançam, né? Aí já entraria, no caso, um especialista lá sobre... O porquê disso, né? É. Se a gente pudesse fazer uma estimativa boba de amigos e amadores nesse bate-papo descontraído aqui. Na tua opinião, ô Zé,
quantos por cento, vamos falar, supondo que lá na produção de maracujá dele que aumente, e ele introduz alguns mamangava lá nas proximidades, qual que é a melhoria que você estima que pode melhorar? 5%, 10% da produção de maracujá? Como é que você estima? Eu acho que mais, hein? Mais? Mais. É muito impactante, Natan, é muito forte, você tá vendo? Que coisa bacana. Ó, você produz mel, você produz, melhora as tuas frutas. É porque assim, a abelha ela vai visitar todas as flores. É. Então ela vai polinizar todas as flores. Então todas as flores vão abotoar. Olha que coisa Entendeu? Não maravilhosa. vai perder nenhuma. E até isso influencia até no pasto, né? Principalmente no pasto, né? Pasto eu já não sei. Pasto não? Ou não? Pasto não. Não. Pasto Nós estávamos falando de milho também, por exemplo, o pessoal que da agronomia diz que a abelha não poliniza o milho. Ah. Que não é necessário, que o milho... Eles Por usam si lá, só já... Eles usam um termo técnico lá para a capacidade de reprodução do milho. Através do vento, né? Mas eu não sei o que lá, autorreprodução, entendeu? Uhum. Tem um termo técnico lá. Mas assim, se você for na lavoura de milho, você vai nas bonecas lá, nas flores do milho, você vai ver a abelha lá. Entendeu? Polinizando. Porque o milho produz o pólen. Ela está polinizando, ela está fazendo a coleta do pólen. Né? E o mel da boneca do milho, ele dá uma diferença no sabor? Não, aí não tem mel da boneca do milho. O milho não tem o néctar. Ah, isso. É só o pólen. Pólen. Que é? Seria pólen, própolis e néctar. E néctar, Que o pólen é alimento para... O pólen é alimento, o néctar é alimento. A própolis é a produção é para defesa, para higienização da colmeia, entendeu? E é onde... A própolis é remédio. Entendi. E o néctar, aí seria o nosso mel, ou não? O néctar é o que a florzinha produz de alimento para a abelha. A abelha... Que daí a abelha processa a abelha isso... come o néctar, depois vai lá na colmeia, vomita o que ela comeu e vão trabalhar lá, sabe? Tem um processo lá e transformar em mel. Caramba, isso vai dar um corte, hein? Você sabia que É o que o Zé falou no começo, eu acho interessante o organizacional do mundo das abelhas. Quando começou lá, se você prestar atenção no que ele falou lá no início, que vai levar a princesa para ver se aquele ambiente está de acordo para ela. Onde que ela aprendeu isso, né? Daí como que vai definir, né, Zé, as operárias, a tua função? É uma ciência muito linda. Cara, o mundo das abelhas aí é o que vai definir a função de cada uma, é o ciclo de existência delas. Entendeu? Porque ali na colmeia você tem a rainha, as operárias, entendeu? As operárias, as guardiãs, as campeiras. Olha. Né? Então, começa com as crias. Sim. A própria cria, quando ela sai da pulpa, ela já nasce com uma função. Sério? Nasce com uma função. E eu vi não sei se formiga, se abelha é igual formiga, mas na verdade os cientistas eles relatam que um formigueiro ele é um organismo só. Apesar de ter vários indivíduos, mas ele tem como se fosse um indivíduo só. Eu não sei se as abelhas são assim também. Também. Porque a formiga ela é uma organização social também. Entendeu? Tipo, como se fosse assim, se um indivíduo sabe de uma coisa, os outros também sabem. É uma coisa assim, eles têm uma metodologia de comunicação entre eles, sem fio, sem Wi-Fi, que parece que quando acontece alguma coisa, eles mesmos sabem que está acontecendo alguma coisa, e quando precisa fazer aquilo, todos eles têm a informação em tempo real, sem conversar. É comunicação hormonal, Zé, que fala. Zé, uma pergunta de leigo aí. Por que ocorre o enxame? Houve briga lá, uma confusão lá? Enxameação, não sei. Não se deram bem lá e houve uma confusão lá? Não, é aquilo que eu falei para você. A colmeia, o enxame, ela se desenvolve na colmeia a partir da rainha. Entendeu? As nossas abelhas, as abelhas nativas do Brasil, elas são divididas em 2 grupos. Tem as meliponine e as trigonine. As meliponine, do grupo das meliponine nós chamamos de meliponas. Do grupo das trigonine nós chamamos de trigonas. Como é que a gente distingue uma da outra? As meliponas são maiores.
as trigonas são menores. As meliponas, elas, o desenvolvimento delas, por exemplo, de cada disco de crias, né, o pessoal da apicultura chama de favo, né, de cria. Aqui é disco de crias, e nesses discos de crias existem as células de cria. Uhum. As meliponas, digamos aí, 20% daquele disco de cria vão nascer princesas. O resto vão nascer abelhas comuns. Dessas princesas, uma vai conseguir se salvar porque a rainha ordena que as abelhas matem todas as outras. Nossa, que fantástico. Entendeu? Vai escolher a escolhida, como se fosse a escolhida. Não, ela consegue se salvar. Porque até aquela vai. Mas daí aumenta a população também. Aquelas abelhas, os outros 80% do disco de cria, digamos assim, nasceu, não são princesas, são operárias. Vai aumentando o enxame, aí vai faltar espaço. Ah, tá. Aí a rainha fala, então pega essa princesa que sobrou aí e vai procurar um lugar para ela. Que fantástico. É assim que funciona. E nas trigonas, a própria colmeia, o próprio enxame produz uma célula real. Entendeu? Então, no disco de cria, você vai notar uma célula maior, que é a célula real. Então, aí, quando eclode, se a população está tranquila ali dentro, não está apertando, Fica de boa. então, vai lá, decapita a princesa e boa. Se não, Se não, Renova. renova. Aí ocorre a enxameação. tá. No caso das sem ferrão, assim, até 3 vezes por ano ela solta uma enxameação, dependendo da força do enxame. Né? Mas garantido mesmo é uma enxameação. Ah, tá. Como se fosse uma duplicação. É, a duplicação, assim que vai. Né? Para cítricas, o Zé Mário, para cítricas, por exemplo, se a pessoa quer mexer com cítricas, por exemplo, é interessante ele também ter uma meliponicultura lá junto? Muito, muito. Quais que são as abelhas mais recomendadas para cítricas? Então, aqui nós trabalhamos aqui na nossa região, por exemplo, tipo assim, no Brasil, estima-se que tenhamos aí em torno de 400 espécies de abelhas. No Paraná são listadas 35 espécies. Aqui na nossa região, nós trabalhamos com 10 espécies. O que nós mais trabalhamos aqui na nossa região é com a jataí, com a mandaçaia, com a borá, com a mandaguari, que são 2 tipos, daí a mandaguari tem a preta e a amarela. Daí tem a tubuna, entendeu? Que são as mais comuns. Você colocar qualquer uma delas lá, Vai sair bem. vai polinizar. E vai polinizar o pomar. E vai polinizar, porque elas gostam do cítrico. Que interessante. Tem alguma dúvida, Ziquita? Não, muito. É Eu fantástico, queria saber, cara. assim, porque tem muitas soluções. Por que a gente tem que conversar com um amador do assunto? Porque eu gostaria de oferecer essa alternativa para pessoas que estão, assim, às vezes na cidade grande, triste, não tá feliz com alguma coisa, e o cara, de repente, assim, eu queria mexer com alguma coisa, mas eu não sei o quê. Né? Então, assim, a gente precisava passar algumas instruções, orientações, tanto para uma viabilidade ecológica da coisa, né? Uma coisa interessante, quanto com uma solução financeira também. Quantas famílias podem ser impactadas com essa cultura? Com certeza. O tipo de investimento que uma pessoa precisa para começar, Zé, quanto custa uma caixa para a pessoa fazer? Vamos supor que ela comece a fazer em casa isso aí. Então, não é caro. O custo é baixíssimo, baixíssimo. Por exemplo, ela não tem, a pessoa que vai começar, ela não tem o atrativo. O atrativo, hoje você compra aí 200 ml de atrativo, dá para você fazer 20 iscas, ninhos isca. Há uma perspectiva aí de você conseguir 80% de sucesso. 16, por exemplo. 16 capturas, entendeu? Quanto custa esse vidrinho de 200 ml? Então, R$25. Nossa. Então vai sair por em torno de R$1,60 por isca. Por isca. Aí você vai usar a PET descartável, né?
PET de copo de 2 litros lá. Pra fazer Sério? a isca. Você usa pra isca aquilo lá. É. Aí você vai usar o quê? Papelão ou jornal para embalar. Entendeu? isca. Para embalar a isca, para fazer o controle térmico ali, né? E encapar com uma lona preta, um saco preto, entendeu? Tudo material fácil de achar, Tudo reciclado talvez. Tudo artesanal também, né? Tudo reciclado. E a caixa depois que elas vão morar? Aí a caixa, daí você vai comprar madeira. Madeira, normalmente aqui na nossa região nós usamos eucalipto, né? Que Uma tábua de 20 ou de 30 que usa? de 20, né? Eu uso a de 22, porque daí eu não uso ninho sobre ninho, eu uso ninho só, sabe? Porque eu não gosto de fazer transferência também. Uma tábua de 3 transferência metros não, multiplicação que dizem, né? Uma tábua de 3 metros custa 20 conto. Você vai gastar para fazer uma caixa padrão, você vai gastar 1,30 m de madeira. 1,30 m. Então uma tábua vai dar pra fazer 2. É. E vai sobrar um pedaço. 1,30 m você faz uma, né? Uma tábua de 2,5 m você faz 2. 2,5 faz 2. É. E a maioria das tábuas é 2,5 e 3, né? É, Então, tipo assim, uma tábua custa 20 reais aí, vamos falar. Talvez até menos um pouco. dependendo do lugar que você vai buscar, até menos, né? Então, menos de 20 reais a pessoa tem uma caixa. É. E depois é colocar... Isso se ela investiu numa circular lá, numa oficina lá para cortar, Ele para tem usinar, né? detalhada a Com coisa dele. senão você vai ter- serrinha não dá pra fazer? Com maquita, essas coisas? Dá, serrote. dá. Agora eu sou... É que o homem é eu perfeccionista. sou... Você é artista, Aí né? Eu gosto dos troços bem, lá, às vezes Você se passa tá um vão maior do que o outro, já Passa não um prestou. verniz ali, coloca o nome de cada abelhinha que vai entrar lá. Não, no início até que era assim, viu? Agora Ah, é? não é mais não, mas a colmeia tem que ser bem feitinha, coisa e tal, porque você tem que proporcionar conforto para elas, né? Isolamento térmico, segurança. Elas vão trabalhar internamente lá, mas quanto mais conforto você proporcionar, melhor e mais garantido, né? E como que é feito o ninho em si? Porque tem toda a carcaça ali de madeira, certo? E o que vai dentro do ninho em si? Pra fazer... É por conta delas, né? É por conta dele. Elas vão fazer o ninho, né? O ninho que a gente fala são os discos de cria ali embaixo. Ali embaixo ela vai fazer o ninho, ela vai usar cerume para fazer o invólucro do ninho e proteger o ninho. E depois mais cera para fazer o batume, para proteger aquele invólucro, né? Vai usar a própolis para calafetar tudo por dentro, para impermeabilizar tudo por dentro, para fazer a higienização, a asepção. E a umidade também, né? Controle de umidade. Controle de umidade. Isso aí é difícil, viu? E assim, pra fazer um ninho do zero, quanto tempo uma colmeia ali consegue produzir Chegar no ápice da produção. Isso. É 1 ano, né? Você tirou da isca, pôs na colmeia, é 1 ano. Só no próximo ano para você... E no decorrer dos próximos anos ela vai tendendo a produzir mais ou é mesmo Não, número? o período é o mesmo. Por isso que, por exemplo, o pessoal que vai trabalhar, vai explorar esse ramo, aí ele forma um contingente já mais expressivo, né, de colmeias. Porque daí ele vai intercalando, né? E a durabilidade de uma colmeia, assim, tem tempo, vida útil? Ó, uma vez ela instalada ali é perene, Perene? é eterna, é perene a colmeia. Você cuidando, coisa e tal, você vai embora e ela fica. Boa colocação. Cuidando. Aí eu quero saber qual que é a manutenção e a periodicidade. Então, eu costumo olhar tirar no inverno, que daí eu deixo quieto lá. No inverno eu não mexo de jeito nenhum. No inverno não vamos falar 5 meses? É 3 meses, né? 3 meses. 3 meses. Aí, mas no normal é de 15 em 15 dias. Uma olhada. O que seria essa fiscalização? Só olhar por fora ou chegar a abrir? Não, você abre a colmeia, né? A gente usa uns plásticos transparentes para fazer a divisória das melgueiras e do ninho, né? Então daí a gente tira o ninho mesmo, a gente não vai abrir totalmente. A gente abre, tira as melgueiras, o ninho está ali. Se tiver alguma coisa diferente... A gente usa muito como referência da saúde da colmeia, no caso da jataí, ou da tubuna, da mandaguari, o tubo de entrada ou de saída, né? Se elas estão fortes, firme, trabalhando, cuidando da colmeia, produzindo, aquele tubo ele vai estar com um aspecto saudável.
clarinho, entendeu? Trabalhandinho. De noite, quando vai escurecer, você vai lá, já tá aí, principalmente, ela fecha o tubo. Entendeu? Fecha à noite? Se você for lá, o tubo estiver aberto de noite, fala, opa. Tem alguma coisa estranha. Olha! Entendeu? E se tiver escuro, aí tem que abrir a colmeia para ver o que está acontecendo. Tem predadores para isso? Tem predador, formiga, né? Formiga. Na hora de escolher, você tem que Aranha. separar um exemplo assim, um tipo de árvore ou um palanque, alguma coisa específico, anti-formiga? Na hora de instalar a isca ou a colmeia, Sarino? Os dois. Tá, a isca você vai escolher a árvore, né? Aí você tem, aí é uma aposta, né? Uma loteria. Vou armar isso, se der formiga, deu formiga. Se não der, dá abelha. É. E na hora de instalar a colmeia A daí? colmeia, daí, tipo, eu uso dar um banho de óleo queimado, coisa e tal, e depois no pé, na base dela ali, eu passo uma graxa também, para evitar o acesso da formiga. Isso num palanque artesanal ou numa árvore? Na árvore aí não tem como você usar esse tipo de proteção. Isso que eu ia perguntar. Você coloca um palanque de 1,5 metro, mais ou É, menos? 1,5 metro, que é o que deu uma altura para você estar fazendo o manejo, né? De predadores. Nós temos sempre tem um vilão no meio, né? No nosso meio, no meio de qualquer área, né? tem um vilão. Nas abelhas tem um vilão também da mesma espécie. Ah, é? Nós chamamos de abelha limão, que é a iratim. Essa abelha, ela não produz nada. Nada. Não produz nada. Ela não coleta néctar, ela não coleta pólen, ela não poliniza. Não faz nada. Ela não tem nem corbícula para carregar o pólen e o néctar, sabe? A resina, no caso, né? Que o néctar ela traz no papo. Mas ela é uma saqueadora. Ela rouba o que o outro produz. Ela vai lá e escolhe, fala, opa, essa colmeia aqui, ela tá mais fraca, tá meio fraquinha, coisa e tal, eu vou Não tem tomar o guardião. que ela tem ali. E dela vai tudo Ela um enxame acaba, ali. vem o enxame, ela vai lá, faz a sondagem, lá marca, daí já chama o resto, vem ali, vai lá e Fantástico. E essas toma ferrão. tudo, E são acaba. bravas na briga, elas. Elas expelem um cheiro lá, sabe? Por isso que a gente fala de abelha limão, que cheiro de limão. Lá e sei lá o que acontece com as abelhas que estão lá, que elas ficam tudo entorpecidas. Né? Caramba. Olha como é que é a ciência, né? E acaba com a colmeia. Sérgio, você queria falar sobre os nossos patrocinadores, Sérgio? Ah, verdade, rapaz. Queria agradecer vocês que estão aqui com a gente assistindo esse episódio. E hoje nós temos um patrocinador, a Imobiliária Ibaiti, que de coração está produzindo esse conteúdo informativo, sensacional, tá um bate-papo gostoso. Pessoal que nos segue no canal da Imobiliária Ibaiti, se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa aquele joia lá pro seu Zé Mário, pro Ziquita, que tá aqui de bom coração hoje, perdendo tempo, deixou o lar quentinho para vir oferecer conteúdo para você. São pessoas dignas que estão dando aqui um carinho a mais aí, dando essas dicas pra gente. Esperamos que estejamos eternizando esse momento, oferecendo uma interatividade para vocês e quem sabe, reflexão e uma viabilidade econômica. Você que tá pensando em vir para cá, Imobiliária Ibaiti. Imobiliária Ibaiti. Sérgio, tive uma ideia aqui, rapidinho. Esse episódio vai sair lá no canal da Imobiliária, certo? Vai. Se esse pessoal, e claro, se o Zé Mário concordar, a gente pode a Rio pode produzir um documentário pro Zé Mário. O que você acha? Olha... Se o pessoal aí da Imobiliária Ibaiti comentar, a Rio vai lá e vai fazer um documentário do senhor. O senhor topa, Zé Mário? Tranquilo. Vamos lá mostrar a sua Show de criação. bola, show de E aí bola. a gente leva o Ziquita como apresentador do documentário. Pode Beleza. ser. Pode Show ser. de bola, show O de bola. Ziquita vai lá pra verificar campo, porque o Ziquita é um homem, é um apresentador de... Nasceu com o dom. É humilde, mas é um cara comunicador. Eu sou fã do Ziquita. Aí o Ziquita vai lá e você vai produzir Isso. e conhecer essa Oh, atividade. Como que é? Qual que é o nome? Cultura. Não, Meliponicultura. Meliponicultura. Isso aí, certinho. Zé Mário, concorda com isso? Tranquilo. Vamos fazer? Então, se esse vídeo, se esse episódio aqui bater... Quantos likes, Sérgio? Like, Vamos comentário... colocar uma meta ousada. Momento ousada. 5 mil likes. 5 mil likes, a Rio vai lá,
lá na casa do Zé Mari e vai produzir um documentário show de bola pra vocês. Na casa, porque daí ele vai comentar, vai mostrar as ferramentas dele, mas vocês têm que ir a campo também. A gente vai a campo. Vai a campo me também, vai lá comprometo. nos lugares onde ele tem os mel. Não, e ele vai dizer o porquê que ele escolheu ali e o impacto do local. Sim, Com perfeito. certeza. Topa? Fechado. Obrigado, Vamos ver. Zé Mari. Ó, Fechado. E se o pessoal da Imobiliária Baiti gostar, a gente vai produzir mais conteúdo assim. sim. Com certeza. Pode deixar Informativo. nos comentários aí, pessoal. E também eu quero agradecer, não deixando deixando essa deixa, que eu gostaria de agradecer aqui a Estúdios Real por estar proporcionando aqui esse estúdio pra nós, que é uma produtora de audiovisual que abrange vários nichos do mercado, desde vídeo institucionais, vídeo pra casamento, vídeo pra empresas, videoclipe, Reels. Casamento, Cara- revelação de chá de sexo de bebê. Chá de revelação. Inclusive, tô conversando aí com um cliente que ele quer fazer também um chá de revelação aqui com a gente. E a gente pode ter certeza que a gente vai conseguir trazer uma... eternizando momentos, né? Que esse é o tema aqui cursos. É isso aí. Vídeo comercial. Então você também que quer, você é da nossa região, que quer um material top e profissional, fala com a gente da Rio aqui que nós vamos estar à disposição para te ajudar. É isso aí, meu contato vai estar aqui na descrição. Beleza, galera? Bora pro episódio, Sérgio? Vamos continuar. Vamos continuar, vamos. O Zé, o Pai Zé agora, olha que coisa bonita. O Pai Zé agora vai dar uma dica para alguém que tá assistindo a gente. E a pessoa precisa saber de uma informação. Quantas caixas o Pai Zé recomendaria pro seu netinho, pro seu filho? Quantas caixas e quanto de espaço a pessoa precisa ter para dentro de um ano falar assim, ó, ela vai conseguir sobreviver disso? Uma família, vamos falar com um Pra casal, sobreviver. Para ir atrás da renda. a renda. A gente sabe que a semente é plantada e demora um ano para colher. Então, eu não tenho essa estimativa para te passar, mas posso até fazer uma ideia. Uma ideia. Porque é aquilo que eu falei para você. Depende eu muito faço do por clima. paixão, né? Aham. Mas, tipo assim, acima das 40, né? Porque... Acima das 40. Acima Nossa, das Zé, 40. eu achava muito mais. Porque eu já vi falar de compadres, conhecidos. Diz que o cara tem 100 caixas de abelha, 150. mas é o que eu falei, acima das 40. Acima das 40 pode ser 1000 caixas, né? E espaço? Que tanto de terra que você fala assim, a partir disso, se for bastante mato e rio perto e tudo, né? Qual o tamanho de uma chácara mínima e o espaço mínimo, um lote? Que você fala assim que daria para colocar 40 caixas. Então, para Jataí, aí é tipo uma quarta de terreno para trabalhar, né? Uma quarta de alqueire, né? Para trabalhar. 6 mil metros. Se for para trabalhar só com a Jataí, né? Em 6 mil metros dá para colocar 40 caixas, já tem. Dá tranquilo, até mais, né? Até mais, dependendo do mato que tiver lá também, né? E se a pessoa você fosse dar uma deixa a mais e tivesse alguns tipos de planta ou mudas de árvores que poderia ser introduzido ali já pensando no futuro, quais seriam as plantas que você recomendaria a pessoa introduzir naquele ecossistema ali? É isso que eu estava falando para você, rapaz, já não... É muita informação, né, Zé? E já não... Por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu não fui atrás disso. Eu levei a Colmeia em parceria, no caso lá com o Dídimo, porque lá já tem o campo melífero lá pronto, a mata pronta lá, né? Não é viável, não é saudável ou não é interessante a pessoa introduzir. Por exemplo, a pessoa compra um sítio e vai mexer com isso. E ela tem 20% lá de reserva, que é a beira do rio. Não, ela tem que plantar sim, tem que plantar, deve plantar, entendeu? Plantar árvore nativa, silvestre no caso. Variadas. Mas- Eucalipto não é recomendado? Viu, assim, eu sou contra o eucalipto porque o eucalipto eu considero como uma árvore daninha para o solo, no caso, né? O eucalipto, se você tiver uma nascente lá na sua propriedade, você meter o eucalipto lá na sua propriedade, você vai acabar com a tua nascente, que ele consome uma água lascada, você sabe disso, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho aí na área rural. Sério, Zé? Então, Olha que legal. eu sei que você sabe disso. Então, mas é uma fonte de alimento para ela também. O eucalipto também é uma fonte de alimento para a abelha. Né? Tanto é que você encontra aí, né? Você vai principalmente com o apicultor aí, o mel de eucalipto, né? Então, que é um remédio também, né? Para xarope. Mas qualquer tipo de árvore que dê flores, né? Que tenha flores, você tem que plantar, sim.
Essas comunzonas que a gente vê, aquela manacá da serra, essas árvores assim, ela tem... A manacá não é todo tipo de abelha que ela traz, sabe? A manacá, a bombos, a mamangava mesmo, gosta muito da flor da manacá. A manangava ou a mangava, que a gente preferir chamar, ela é possível você fazer a cultura do melipolicultura com ela? Não é difícil porque ela é uma abelha, é considerada uma abelha solitária, né? Ela não é social, ela é uma parasocial, né? Então não... Uma coisa também, viu, Zé, que é até uma coisa que eu quero saber agora aqui de você, é o seguinte, eu já vi gente que fala que compra rainha, que vem numa caixinha, que não sei o quê, aí você chega lá e já põe a rainha direto na caixa. Isso é só para apicultura ou para melipolicultura também? Eu já tenho visto essa prática aí na meliponicultura também, sabe? Mas eu não pesquisei, não fui atrás para ver como é que é, porque... O pessoal comenta até de melhoramento genético, né? Então, o melhoramento genético a gente faz de uma outra forma, para evitar a endogamia, que é o controle genético, a gente costuma fazer permuta de enxames, sabe? Uau, que top. Você cruzar uma espécie daqui com outra de lá. Isso. Dá para transplantar essas? Não, da mesma região, né? Porque eu sou contra, por exemplo, buscar uma abelha lá do Nordeste do Brasil e trazer para cá. O recomendado é que distância, vamos falar para ser coerente. Tipo assim, a ocorrência das nossas abelhas, por exemplo, a ocorrência da jataí, a mandaçaia, a tubuna, a mandaguari, a mumbuca, é o sul do Brasil, né? Por exemplo, a ocorrência, então, uma abelha de São Paulo eu posso trazer para cá, entendeu? Lógico, você obedecendo os preceitos legais impostos, né? Sim. Aí, mas você pode trazer. Agora, você pegar uma abelha tipo a uruçu. Tem gente aqui no sul trabalhando com a cultura, com o manejo da uruçu. Da uruçu, da bugia, que eles falam lá, a rufivente, no caso, né, que é a espécie da uruçu amarela. Mas ela não é da nossa região. E pode ter um impacto ambiental, né? Um impacto ambiental, porque daí é uma concorrente. Sim. Ela é uma concorrente. E para transplantar, por exemplo, supondo que sejam dois amigos, um daqui e um dali de São Paulo, ou de Santa Catarina, que querem trocar os reprodutores ali. Chegou à noite... Tampa a boquinha dela ali, evita de balançar ao máximo e entrega no outro dia, já abre, ou tem que chegar lá primeiro, tem que fazer algum procedimento para quando você traz de uma região para outra, que no caso, por exemplo, eu considero uma região para outra, é tipo lá de Eusébio de Oliveira, aqui para o centro da cidade, daqui do centro da cidade, lá para Vila Daí, para Jabuti, né, que é a nossa região de ocorrência delas. A gente faz esse procedimento que você falou aí, fecha à noite, né? Se você for transportar ela à noite mesmo, não precisa fechar, porque à noite ela está toda recolhida ali, o enxame todo recolhido. Fica alguma campeira para fora, mas mesmo que você feche, vai ficar. Aí você traz à noite, não precisa fechar no outro dia, ela vai amanhecer já num ambiente diferente. Ela vai ter que fazer o GPS dela ali, né? Que ela vai chegar em outro lugar, vai ter outro tipo de coisa, ela vai levar um susto também, né? Uhum. Então, mas o Natan perguntou, antes da gente começar, como é que eu iniciei na... Eu gostaria de saber. Conta um pouquinho resumo da tua história. É folclórico, viu? A minha iniciação é folclórica. Assim, eu tenho um amigo que ele é avô de uma afilhada minha lá em Santo Antônio da Platina. O nome é Toninho Zanato, vai a público, isso aqui então é bom a gente nominar, né? Uhum. E um dia eu fui lá em Santo Antônio no oftalmologista e o médico falou que eu estava com um princípio de catarata. Ixi. Daí eu fui lá para casa desse avô da minha afilhada lá, do Toninho Zanato, e comentando com ele, falei, eu vou ter que procurar um cirurgião agora para fazer a cirurgia da catarata, né? Ele falou, não vai não, tem um remédio bom para você, vem cá. Aí me levou lá no fundo do quintal e me mostrou, ele tinha lá uma meia dúzia de colmeia de jataí. Falou, eu vou te dar uma colmeia dessa de presente e você tira o mel dela e pinga no olho. Você
30 dias fazendo esse processo aí, acabou a catarata. Adiantando para você. Isso foi em 2013. Nunca pinguei o mel no olho, não. Tá. Eu ia falar, pô, descobri uma cura da catarata. Aí assim, daí ele falou. Eu, lógico, né? Falei, me dá aqui, eu vou levar, né? Porque desde garoto, na época, a gente vivia mexendo em enxame de jataí aí pros muros, pras árvores fora, né? Falei, vamos. E era uma caixa didática ainda, sabe? Ele é marceneiro. Aí peguei aquela caixinha bonitinha lá e vi como é que era, coisa e tal. Falei, vou pesquisar para ver se eu posso pingar o trem, né? E realmente tem uns artigos científicos a respeito do mel de jataí para cura da catarata. Só que eu não usei até agora. Não pretendo usar. Aí, mas nessa pesquisa daí eu conheci, através da internet, né? Esse camarada lá de Novo Horizonte, estado de São Paulo, lá que se chama Ayrton Fontana. Conheci um outro camarada lá do estado de São Paulo também, de Cruzeiro, chamado Casturino Carvalho, uma pessoa especialíssima, que eu não conheço pessoalmente, mas... Tá vivo, Casturino? Tá vivo. Ô, Casturino, vem um dia aqui, pô, prestigiar a gente, vem aqui no nosso programa. Ele disse que vem, ele mora longe, mas ele disse que uma hora ele vem para conhecer Ibaiti. E daí me interessei pela prática da meliponicultura, até por intermédio deles. Aí fui buscando informação e conhecimento com eles. Aí vi uma abelha, então fulano, eu enchi o saco deles. E foi aprendendo. Inclusive o Casturino me mandou uns presentes. Na época eu não tinha o atrativo para começar as capturas. Ele me mandou via Sedex. Sério? Um atrativo, um pouco de cera. Falou, vai o atrativo, vai um pouco de cera, vai um pouco de própolis, da manda saia, você prepara aí. O Ayrton Fontana me mandou um atrativo para Jataí. Aí... Você começou com quantas? Na época eu comecei com 14, eu capturei 14 enxames e fabriquei 14 colmeias e instalei as 14 colmeias numa chácara de um amigo meu ali embaixo, Douglas. Terapia ou visão de dinheiro ou fornecer mel para a família? Terapia mesmo. Daí eu me apaixonei pelo negócio, né? Pelo hobby, no caso, né? Aí eu ainda eu ainda estava em atividade, eu não tinha me aposentado ainda. Eu sou jornalista, né? Aí que legal. Estava trabalhando, mas, né, num espacinho de tempo, aí buscando orientação com o povo, falei, me indica aí uma circular, uma ferramenta para trabalhar, que eu mesmo vou cortar madeira e fazer as colmeias. Que era difícil, aqui na região era difícil, eu não conheci ninguém aqui que trabalhasse com as nossas abelhas. E hoje só conheço um, que é o seu Zé ali da Teu xará ainda. Pérola ali. Mas já promovemos um encontro de meliponicultores do Norte Pioneiro. Nesse encontro veio pessoas lá de Ourinhos, do estado de São Paulo, para cá. Que legal. Nós promovemos esse encontro lá na chácara do Fábio Rocha, Legal. lá na Santa Laura. Que legal. Mas de Ibaiti não apareceu nenhum que já trabalhasse, que manejasse as nossas abelhas. Apareceram interessados no encontro, né? Mas nenhum deles. E qual que é a faixa etária dessas pessoas que trabalham com mel, com melipolicultura? Os que eu conheço são a maioria, que eu tenho assim, os mais experientes, são mais experientes até na idade. Mas hoje tem garotinho de 10, 12 anos trabalhando com meliponicultura. Caramba! Nossa, que top, né? Se a pessoa pudesse escolher aqui, Zé, na nossa região, uma região, tem algum lugar específico, para aquela água lá é melhor do que aquela água? Ou questão de altitude, tem alguma recomendação que o Zé Mário fala? A banda de lá de tal bairro é melhor que outro bairro? Ou a altura, tem que escolher um lugar mais alto, um lugar mais baixo? Uma coisa que você tem que evitar é vento, né?
Evitar Vento. vento. Então, mais baixo seria melhor. É, mais baixo melhor, porque se há circulação de vento, passagem de vento impede o raio de ação delas, né? Porque se ela for a favor do vento, ela consegue ir mais longe. E ela não daí- consegue chegar na colmeia, né? É. E questão de água daqui, água dali, bairro tal, não... Não, a água não faz diferença, contanto que seja potável a água, né? Ela não, E lugares Tem- que tenham rio para tem, o próximo. tem que ter a água próxima, né? Indiferente Ou do tamanho. uma Riachinho. nascente, né? Uma nascente já é suficiente. É. Interessante. Tô pensando em fazer um projeto lá com o Davi Cucel. Porque daí a gente vai... Sabe aquela... Lá onde tá os eucaliptos ali, que bem na divisa, ali a gente vai ficar... Meio que vai ficar a casa. Lá em cima. Onde que é, Natan? Lá em Jabuti. Aí, Lá no Varzião. No Varzião. Não sei se conhece o Tonhão Mineiro. Não conhece? lembrança, não. Não. Chegou no final do Varzião, praticamente. Isso. Passou aquelas casinhas da Baixada do Varzião ali assim, a hora que chega naquele ponto de ônibus, tá no cotovelo ali, é direita ali uns 300 metros. E daí dá pra... Mas, meu, lá naquela beirada daquele mato bonito que você tem lá, porque lá no Varzião, onde que é o sítio dele, tem uma boa parte de reserva, assim, que vai chegando cinza, bem preservado. Uhum. Então, assim, vocês pede uma orientação pro Zé depois, e de fora a fora naquele mato ali, vocês enchem de abelha ali, filho. Dá pra fazer mesmo, viu? Porque daí o manejo é só de 15 em 15 dias. Depende da tua disposição, né? Se você tiver disposição, você faz todo dia o manejo, né? E se não tiver disposição também, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses? Dá no mínimo 15 dias, né? Você mínimo. tem que estar vendo justamente por causa do ataque de predadores também. Né? E isso vai impactar na produção de cítricas, de Vai, frutas. certamente, muito. Com vai certeza. melhorar muito, muito, muito. certeza. E vai render uma safra por ano também de mel. O própolis, como é que a gente pode dosar o própolis e o mel? Tipo assim, o própolis, ele... Aí a valoração, você está dizendo? Isso. Então, a valorização daí, no caso da própolis das nossas abelhas sem ferrão, daí é um pouquinho mais acima, né? Mais caro. Proporcionalmente é mais caro do que a mel. Porque a produção é menor também, né? E o potencial científico dele, terapêutico dele, é equivalente ou diferente? Equivalente. Eu acho que é até mais, por exemplo, no caso da própolis da Jataí, do estrado da própolis da Jataí, que é menos também, né? E a Jataí das abelhas, ela é a mais higiênica que existe. Não existe uma abelha mais higiênica que a Jataí. Então você vai pegar um negócio ali puro. Inclusive, por exemplo, eu vou trabalhar com elas, a acepção é máxima, entendeu? Não tem como, por exemplo, você, num descuido, sei lá, e contaminar uma coisa que já vem pronta para você. Uhum. Higiene máxima. Não tem. A pessoa consegue adoçar tudo na casa dela com mel? Será que é saudável? É saudável. É um açúcar natural, né? Vamos dizer assim. Quando a pessoa usa adoçante, por que não pode usar o mel? O mel, Que é um adoçante natural, né? O mel da Jataí é aquele mais fininho, mais amarelinho, né? É. Um pouco mais... Aguado. Ele é mais líquido, né? Mais líquido que... O da Mandaçaia é mais líquido ainda. Caramba. E toda a Mandaçaia, a Jataí, todas essas são sem ferrão. São tudo sem ferrão. E daí não tem diferença, acho que até a gente comentou aqui, que entre elas não tem diferença de produção. Litro por ano. Tem uma... Tem. As mesmas colmeias da mesma espécie, perto uma da outra, Dá diferença, dá. Devido à genética da rainha. Por causa da genética e por causa, por exemplo, da força do enxame, né? Por exemplo, o enxame mais antigo, ele vai produzir mais que o enxame novo. É tipo, é que nem sempre parte do princípio ali de igual vaca leiteira, né? Tem aquela vaca que tem um sempre ciclo, né? tem um ciclo. É. Tudo na natureza tem um ciclo. Ziquita, quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Hoje eu tô de stand-by. Conta alguma novidade pra nós. Nós estamos falando só com o Zé hoje. Eu sei que você veio de convidado aí pra prestigiar, né, o Zé Mara, a presença dele. Conta alguma novidade pra nós. Não, antes de contar a novidade, eu queria frisar assim, cara, o respeito. Ele falou, ele é meu fã. Eu sou fã dele há muito mais tempo. O Zé foi o cara que organizou o primeiro campeonato de futebol em Baiti. Naquele podcast que eu comentei, eu comentei isso. Então, Além de tudo, é boleiro. me marcou. Ele era jornalista e teve a iniciativa na época, e a gente tudo garotinho de 9, 10 anos.
E foi uma coisa que marcou muito para nós, foi esse evento dele aí que ele criou. Isso foi que 1982. De 80 a 82. Né? Exatamente. Então, assim, tem um vínculo de amizade com os filhos dele, mas ele já era amigo dos meus pais, de juventude e tudo. E hoje o que me chamou muita atenção, até eu mandei um áudio para ele, é a gratidão. Esse bate-papo eu queria fazer com o Zé há muito tempo. Daí o Zé teve o cuidado de, quando você convidou ele, de me ligar e falou: Ziquita, o Sérgio está me convidando para esse bate-papo. Será que você autoriza ou você vai comigo? Porque eu havia prometido esse bate-papo para você. Falei: Zé, é um prazer enorme ir lá, cara. Então hoje eu tô aqui de stand-by, sabe? Mas assim, a gratidão, isso chama gratidão. Tá pertinente minhas perguntas? Tá coerente? Cara, show de bola, show de bola. E não tinha pessoa mais certa para você chamar aqui para falar de abelha. Deus colocou tudo isso no nosso caminho hoje. E eu não tenho um momento, ele sabe disso, que eu cruzo com abelha sem ferrão, que eu não lembro dele. Porque eu acho esse mundo fantástico, cara. É incrível. O mundo das abelhas é um mundo assim que é fascinante. É só você estar no meio para você ver. Então, acho que a paixão supera a profissão de mexer com abelha. E tá aí, ele prova para dizer isso, né? Porque ele é um apaixonado por isso aí. Além de apaixonado, conhecedor, amador, um homem querido, um homem trabalhador, um homem que tá deixando sempre boas lembranças onde passa, né? Com certeza. E se o Ziquita assinou embaixo, viu, Zé? Eu já falei isso pra você quando eu te convidei. Falei, se o Ziquita assinou embaixo, é porque uma coisa referência, boa. É uma referência. Eu achei tão respeito tão grande quando eu falei com o Zé. Ele falou: mas peraí, deixa eu falar com o Ziquita lá, porque vou ver se ele me autoriza. Então, eu achei pra mim, eu ganhei meu dia hoje quando ele me chamou no áudio. Eu falei: não, Zé, o que é isso? Vamos junto lá, cara. Não, mas porque, assim, eu vi, né, eu fiz um comentário numa postagem dele, aí, não sei o que você falou, aí você falou, né, foi por causa da postagem do isso. outro amigo lá das abelhas também. Daí você falou, né, me convidou pra esse bate-papo. Eu falei: poxa, mas logo na postagem, por isso que eu chamei você no privado. Eu vou chamar o Sérgio no privado para conversar e depois eu converso com o Ziquita também, né? A gente faz um bate-bola lá. Né? E foi show de bola. Então, assim, é gratidão. Esses momentos na vida da gente é gratidão. Você sabe o que nós estamos ganhando com tudo isso? É. Um encontro aqui. De amigos. De amigos, um fortalecimento de amizade. Com certeza. Essas câmeras aqui não tem sentido se não valer a pena esse nosso encontro. Mas eu tenho certeza. A pena, sim. Porque assim, você vê, nós já somos mais conhecidos nós três, mas o Zé já tá fazendo parte agora do nosso time. Daqui a pouco o Zé encontra um amigo, indica um amigo para vir aqui falar de outro assunto, de repente o Zé vem aqui novamente, o Zé vem aqui participar de um programa teu. Eu já falei para você que você merecia fazer. Esse assunto vai despertar outras pessoas a... Imagina quantas pessoas em casa a gente está impactando com essa ideia e com essa visão ecológica. Porque cria o mito que vai levar ferroada, que vai levar picada. E não. É igual, eu sou apaixonado e acho que vem de encontro com o que a gente vem falando, e é o grande sonho, acho que agora foi dado um pontapé inicial, é a arborização de Baiti. Baiti foi uma cidade que foi muito arborizada. E o papel importante que tem as abelhas nessa arborização de Baiti. Sabe? Então, assim, uma coisa puxa a outra, cara. O que aconteceu então, com as árvores de Baiti, Ziquita, no centro? É o ciclo da evolução, do comércio, de tudo, né? Mas assim, quando você fala para alguém, poxa, por que você não planta uma árvore na frente da tua casa? Aí o cara fala assim: eu vou plantar uma árvore, vai estourar minha calçada, vai quebrar meio fio, vai entupir boca de lodo. Calha. Mas todo mundo quer uma sombra, mas ninguém quer plantar uma árvore. Sabe? E hoje tem várias espécies que não estouram a calçada, que pode ser bem plantada na frente de casa e crescendo naturalmente, sem atingir rede elétrica, essas coisas. Quais as espécies que você recomenda? Tem várias. Pata de vaca, eu não saberia de pronto para você, mas tem mais de 30 espécies que não estouram a calçada hoje. É a forma de plantar. Por que estoura a calçada? A raiz precisa de água. Se ela não encontrar água lá embaixo, ela sobe buscar. Quando ela sobe, ela vai estourar a calçada. Então é a maneira de plantar essa árvore, de tudo. Então eu acho assim, temos que devolver isso que a gente tirou de Baiti. Baiti era muito... Você não tem ideia o que era arborizado em Baiti. Tá o Zé para falar mais, tem mais idade que eu. Então, sumiu. Sumiu, não tem verde na cidade. E eu acho bonita essa colocação tua, porque está havendo ultimamente uma conscientização ambiental. Sim. Os jovens de hoje em dia estão falando já de preservar as águas com questões sanitárias, de preservar nascentes, de árvore, de espécie. Já não está falando mais de caça.
vamos falar que até 15, 20 anos atrás, Tá louco. nós falávamos de caça e achava era bonito. Ah, vamos lá com os compadres caçar, que é muito bonito. Hoje a gente fala de caçada, a gente já imagina um animalzinho morrendo. Exatamente. A não ser um controle ambiental, Sim. por exemplo, não estamos Que é falando de caça. totalmente- Isso. O controle ambiental, por exemplo, de javali. Javali é um invasor, não, que tá aí aí, não- destrói o Sim. ecossistema local, ele estraga as nascentes, ele pode predar animais nativos, enfim. Estou falando de caçadores. Caçadores por prazer. Exato. Tira o controle ambiental. Controle ambiental. Tô falando caçador de animais silvestres ali. Hoje não se fala mais e nem. É uma coisa feia de falar, né, cara? Não, com certeza. Até a gente, graças a Deus, tá ouvindo falar até de oncinha já, né? Diz que vira uma oncinha. É uma coisa bonita de ver, porque a gente sabe que o ecossistema tá em equilíbrio. Exatamente. É justamente porque daí a gente cai naquela motivação que você falou lá. O camarada tá lá no grande centro, vivendo aquela agitação do caramba lá e, pô, aposenta, né? E até quem não aposentou ainda tá fazendo, tá procurando o interior, entendeu? E tá procurando o quê? O ecológico. E eu Exatamente. vejo muito isso, porque eu lembro que eu fiz a transição, né? A gente morava em Curitiba e foi pra Carambeí, num terreno de 1.000 metros quadrados. Totalmente diferente. Né? Cara, aquilo lá pra nós era tipo assim... É uma imensidão. É uma imensidão. Tinha mini floresta. O meu irmão falava assim: pai, posso ir na floresta? Posso ir na floresta? E assim, era um matinho ali, acabou, mas pra ele era uma floresta. E assim, a liberdade que eu e os meus irmãos ganharam por morar numa cidade um pouco mais de interior mudou totalmente. Hoje, eu vejo, por exemplo, eu falo assim: hoje eu tô pegando uma motosserra. Futuramente, meu irmão fala assim, não, nós aqui cortou. Ou seja, ele vai amadurecer muito mais rápido que eu Exato. nessa questão. E eu posso afirmar, Natan, mas, claro, tem alguns pontos negativos, tipo internet, enfim, mas a gente dá um jeito. Mas o fato, assim, de você pensar assim, não, hoje, esse final de semana, eu tô indo pro sítio. Sérgio, tchau, obrigado, vou fechar aqui a produtora, acabou. Tô lá no Mas já sítio. tem internet rural também. Tem internet rural, mas nem mexe lá, nem precisa. Foi bem colocado que o Zé falou isso de internet, porque o pessoal pensa que tá assistindo que não tem internet em sítio. Já Não, tem. a gente hoje- meus pais assistem Netflix lá. E esse negócio da motosserra tem que esclarecer também. Hoje eu pego na motosserra. Peraí, nós estamos falando de preservação, você já tá falando de motosserra? Não, calma aí. É verdade, isso daí é verdade. Não, Que mas sentido você fala de motosserra? não, Explica. é pra cortar lenha. Caiu Ah, uma sim, árvore lá no. Caiu Sim, uma você árvore. precisa fazer lá. uma limpeza, precisa fazer uma tábua, precisa fazer uma cerca. Isso, não. Não calma aí. desmatar, né? Não. Caiu uma árvore lá. Sim. Cê lembra aquele vendaval que deu esses tempos pra cá? Aí caiu uma árvore lá, daí a gente teve que reaproveitar aquela árvore, porque não consegue replantar a Não, árvore. sem chance. Então daí a gente utiliza a motosserra pra isso. Depois eu falar de pregação de meio ambiente. O pessoal vai Eu vou pensar. pegar a no- motosserra. Lá no sítio, a motosserra é uma ferramenta necessária. Não tem como. Motosserra, roçadeira. Você tem que ter, não tem como. Mas eu vejo o grande mensageiro de tudo isso que a gente falou hoje aqui, das abelhas, da arborização cultural, as crianças. Cara, que eles estão ali, eles estão abertos a qualquer novas ideias, Foi assim com a gente. Plantar a primeira árvore, um dia do meio ambiente, preservar as matas, não maltratar os animais. Criança. Até Esses são os multiplicadores. Até a gente pode criar, talvez, não sei que proporção que esse podcast pode tomar, mas talvez incentivar a cultura das crianças com a A abelha. esse- Melipolicultura. Abelha. Melipolicultura. Melipolicultura. Eles são os mensageiros disso aí. É que esse vídeo vai ficar pra sempre no ar, né? Com certeza. De repente, nossos netos, bisnetos, nunca mais esse vídeo vai pro ar. Então a gente vai deixar uma mensagem bonita, eternizada, de conscientização ambiental, de um tipo de cultura bacana, uma terapia ocupacional, talvez uma viabilidade econômica, Isso aí. ou uma inserção de uma maneira de aprimorar e maximizar a produção de frutas, de outros. Tanto na exploração comercial, como um tipo de fonte de renda também, porque a meliponicultura ela te dá bastante alternativas, entendeu? Desde da colheita do mel, da própolis, da cera, entendeu? Porque, por exemplo, com a própolis e a cera da abelha, o pessoal trabalha na produção de cosméticos, Sim. entendeu? Cosmético. Uau! A própolis na produção de remédio, né? O mel também na produção de remédio. Né? E existem várias outras alternativas, que, por exemplo, a fabricação de colmeias, né? A comercialização de enxames, né? De Genética. colmeia já, né?
Existe algum tipo de processamento de mel pronto que ela pode fazer e agregar valor naquilo? Você já teve experiência com algum tipo de produto pronto, assim? De repente um mel de alguma outra forma, com embalagem bonita, agrega valor com isso? Agrega e agrega bastante, né? E o governo, as instituições, elas regulamentam uma exigência muito burocrática de você invasar esse mel na tua propriedade e poder vender? Tem alguma burocracia com relação a isso? O mel, ele tem, para esse tipo de exploração, de comercialização, ele tem uma legislação lá, né? A Secretaria da Agricultura do Estado, né? Ela que determina, por exemplo, como é que você vai trabalhar, como é que você vai trabalhar nesse processo. Mas, a partir do momento que você é cadastrado, né? Que o teu meliponário é cadastrado e que você cadastrou isso como meio de exploração comercial, no caso, como fonte de renda, você vai ter lá um certificado para comercializar o produto que você desenvolver ali, né? Então, no caso, o pessoal chama de matrícula, né? O número de matrícula lá, que vai certificar que aquele teu mel é produzido e trabalhado, processado, o remédio, a própolis ou a cera, dentro da normativa. Então, E dá classificação orgânica nesse produto aí? Dá classificação orgânica. Eu tinha o maior orgulho, cara. Agora acabou, faz um bom tempo que eu não vejo mais. A gente tinha feira orgânica no Parque Barigui, em Curitiba. Eu morei 32 anos lá. Era o maior orgulho que eu tinha, cara, era quando eu achava um produto da minha região. E eu achava de monte lá. Eu achava vinho, achava mel ali da região da Morinha, eu achava queijo, eu achava salame, aquelas compotas, aqueles doces de abóbora, doce de morango. E eu chamava minha esposa, chamava os parentes lá, falava, isso aqui é da minha região, então, isso aqui é de Baiti, cara. Então, Zequita, hoje funciona uma feira nesse estilo aí, ali no Shopping Água Verde. Ah, continua. Inclusive, ali, então. o Fábio Rocha, ele antes da pandemia, né? Agora eu não conversei com ele depois da pandemia, como é que eles vão fazer, se vão continuar a feira trabalhando lá. Ele levava o meu mel daqui para comercializar lá. Olha que legal. Nós temos café orgânico ali, acho que o Fábio também tem, né? Ele trabalha com agrofloresta, sabe? É um cara que você poderia convidar uma hora, o café dele é top. E é orgânico, totalmente orgânico. Vamos chamar a Renata é agrônoma, né? Né? Então é um trabalho assim, com amor. Porque para ser orgânico, o primeiro lugar é amor, né? Não pode ter agrotóxico, não pode ter defensivo, não pode ter nada. E daí? Como é que vai fazer isso? Então assim, eu tinha um maior orgulho, cara, quando eu via. Pô, isso aqui é da minha terra, é lá de Baiti, cara. Onde é que fica Baiti? Eu falei, ô louco, você não conhece Baiti? Top, né, cara? Conta história, né? É legal demais, cara. Porque assim, fiquei 32 anos fora daqui, mas eu falo, eu saí de Baiti, mas Baiti nunca saiu de mim. Então, eu falo de Baiti todo dia onde eu estiver. Se eu tô lá em Foz, se eu tô em São Paulo, no congresso da empresa, onde eu tô, sou lá de Baiti, cara. Você sabe que eu sou um apreciador tanto de café, que eu gosto de sentir sabores diferentes, Sim. porque eu acho que o café produzido lá, colhido em tal dia, que tomou tanto de chuva, não é o mesmo café que foi produzido ali, com a terra diferente, tanto de chuva, de altitude diferente e tal. Colhido na lua tal, secado da forma tal. Então, cada café tem suas características. É as bebidas que fala, né? E mesma coisa o mel. Eu sou fã, eu vou num lugar que eu vejo que tem gente vendendo mel, eu quero comprar o mel. Eu posso estar com 2, 3 pó de mel aqui, eu quero comprar, porque o mel do outro é diferente do outro. Isso é verdade. Tem um mel que dá mais grossinho, tem um mel que dá mais ralo, tem um mel que dá mais clarinho, o outro dá mais escuro. Um foi da florada tal, o outro foi da florada tal. Depende do tipo da florada, né? Mas, por exemplo, o mel mais clarinho é o mel mais novo. O mel mais escuro é o mel mais antigo. Então, não estraga mel, né? Não, mel não estraga. Isso que eu ia falar. Eu percebo, é que depende de como foi produzido esse mel, né? Mas quando ele fica mais grosso, parece que ele fica mais açucarado. Aí há um detalhe que tem que ser observado. O mel da Apis mellifera, que é a africanizada que nós falamos, ele cristaliza e ele não precisa ir para a geladeira. Você pode largar ele 10 anos ali e ele vai conservar a propriedade dele, ele vai cristalizar, entendeu? O mel da jataí, das abelhas sem ferrão, tem que ir para refrigeração, tem que ir para geladeira. Importante isso. E lá ela não vai cristalizar, mas com o tempo ela vai alterar a cor. uma pasta, entendeu? Mas não estraga. Mas não perde a propriedade também. Se você
tirar da refrigeração, aí ele vai fermentar, vai azedar, né? Isso é uma dica Fantástico, importante. legal. Né? Ziquita, infelizmente nós estamos chegando no final Top, do nosso programa. Você quer mandar um abraço para alguém? Quer agradecer alguma coisa? Agradecer por esse momento. Como você falou, eternizou. Eu acho que era um bate-papo que eu queria fazer há um bom tempo já. E hoje, uma simples postagem, né? O que foi uma postagem lá? E que acabou chamando a atenção para isso. E, então, agradecer ao Zé Mário que ter vindo aqui. Foi show de bola. Deus abençoe sua presença. Obrigado, como sempre. Você sair do conforto da tua casa para estar aqui. E ser sempre bem-vindo. Opa. Você merece um programa teu. Já falei isso para você. Vamos pensar com carinho. Zé, quer mandar um abraço para alguém, para família, para os netos, para filho, para compadre, para amigos? Vamos mandar um abraço pro Toninho lá, que me iniciou na meliponicultura, né? Pro Ayrton Fontana, que certamente vai nos assistir, pro Castorino. Olha que e legal. para quem assistir a gente. É isso. Obrigado novamente pela sua presença, pela tua simpatia, pela tua prestatividade, pela sua humildade. Gostaria de ter convidado você antes, mas a gente se conheceu hoje cedo. Hoje, né? Eu que agradeço, Serginho. Volte sempre. As nossas portas estão sempre abertas. O dia que você quiser deixar um recado, fazer um vídeo, alguma coisa aqui, o Natan é sempre disposto, ele vem te ajudar e a gente volta a te convidar novamente. As portas estão sempre abertas. Beleza. E se esse pessoal que você conhece quiser, posso participar do podcast? Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai deixar as portas abertas aqui pra eles. 5 mil likes ou 10? 5. Vamos subir um pouquinho. Acho que 5 mil likes é muito pouco pra Imobiliário Baiti. Não, nós temos que manter o que nessa palavra que nós estamos falando lá. Não. 5 mil likes. 5 mil likes, então? 5 mil likes nesse post aqui, nós vamos fazer um documentário lá do teu Com certeza, Meliponário. Meliponário. E o Ziquita vai ser o apresentador que vai lá te entrevistar. Tamo junto. Vamos lá. Perfeito, então, gente. Valeu. Obrigado pela presença. O Natan vai fazer a última despedida. Valeu, Natan. Muito obrigado. Valeu, Natan. Tamo junto. Galera, nós vamos encerrando esse podcast por aqui. Eu agradeço fortemente pela sua presença. Não esqueça do like, se inscreva no canal, comente sugestões para os nossos próximos vídeos. E se Imobiliário Baiti, se der 5 mil likes e muito comentário aí, a gente vai fazer o documentário aqui junto com o Zé Mário. É isso aí, tamo junto e tchau, obrigado! Tchau, Falou! tchau!